Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida. Amém. Feliz Páscoa para você. Páscoa com Cristo. E acima de tudo entendendo e compreendendo de que Deus, Ele entregou o seu único Filho. Bem sabemos que no original, Páscoa significa passagem, onde trata sobre a passagem do povo de Deus. E ali, eles em forma de memorial, ali simbolizou a passagem, ou seja, o povo via sobre escravidão e Deus assim o libertou. Mas permita-me hoje eu falar de algo. Hoje eu quero falar sobre Jesus, o significado real da Páscoa. O Cordeiro Pascual, aquele que foi entregue por cada um de nós, se fazendo-se de maldito para que hoje pudéssemos ter vida. Quero que você abra junto comigo a tua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus capítulo 27, 32 e 33. Mateus 27, 32 e 33 diz o seguinte: quando saíam, encontraram um homem sirineu, chamado de Simão, a quem forçaram a levar a cruz de Jesus. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar de caveira. Só até aqui. Amém? Vamos orar. Deus, Tu és o verdadeiro sentido de Páscoa. Ah, Senhor. Bem sabemos de que muitas vezes o comércio, ele muitas vezes aproveita dessa data para querer lucrar. E na verdade, Senhor, eles estão apenas querendo arrumar alguma estratégia para lucrar. Entendemos isto, Senhor. Mas nós como cristãos entendemos mais ainda de que não existe Páscoa sem salvação. A passagem do povo de Deus. Este mesmo povo que foi escolhido por Ti. E que acima de tudo é julgado, perseguido, muitas vezes passa por tantos momentos, mas permita-me hoje falar de Ti, ó Deus. Me ajuda, fala conosco e revela a Tua palavra para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Amados, sabe qual assunto que eu quero falar convosco hoje? Hoje eu quero falar sobre as fases ou as frases de Jesus na cruz. Jesus, ele liberou 7 frases. E essas frases transmitem ensinos e fundamentos à nossa fé cristã. Como eu já havia dito, são 7 frases ditas por Jesus na cruz. E muita gente, ao ler os relatos sobre a crucificação, acaba passando por essas frases sem dar a devida atenção necessária. Ou seja, Jesus proferiu 7 palavras e cada um tinha um significado. Lá no Calvário, já pregado no madeiro, nos momentos finais, antes da morte de Jesus, cada detalhe apontava para um cumprimento de uma das Escrituras. Inclusive as últimas palavras ditas por ele, as quais possuem significados importantíssimos para cada um de nós, ou para todos nós. Neste ensinamento bíblico que eu quero trazer até você, vamos conhecer quais são as 7 frases ditas por Jesus e quais são as 7 implicações ditas por ele. Amém? A primeira frase que Jesus transmitiu foi uma oração, quando Jesus disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E este relato bíblico está localizado em Lucas, capítulo 23, versículo 34. Esta frase dita por Jesus demonstra o seu amor e compaixão. Quando Jesus está orando, Jesus está dizendo que na verdade o povo que estava fazendo aquilo, que ele não sabia o que estavam fazendo. É bem verdade de que
havia um alvoroço, havia um momento, e dadas as circunstâncias, muitos se arrependeram depois daquele momento, quando de fato entenderam que Jesus era o Cristo. Essa frase de Jesus na cruz demonstra seu amor e compaixão, e em seu pleno sofrimento orou ali pelos seus próprios algozes. Jesus orou por aqueles que não o reconheceram como o Messias, principalmente os judeus que tinham recebido a promessa da sua vinda, mas acabaram o crucificando. Essa oração na cruz já mostrou o seu cumprimento imediato, ali mesmo quando as pessoas o acompanhavam à crucificação. Reconheceram verdadeiramente que ele era o Filho de Deus, como, por exemplo, o centurião e os guardas que estavam com eles. Mateus 27, 54. O mais interessante é a gente entender, passo a passo, o que de fato ocorreu. Na sequência do relato bíblico, poucos dias depois da crucificação, podemos ver diante da pregação do apóstolo Pedro em Atos 2, daqueles que crucificavam Jesus sendo convertidos ao Evangelho. Ou seja, Jesus se fez de maldito, Jesus orou por nós, mas houve salvação. Nunca desista de orar por aquele ou por aquela que você ama. Essa oração expressa a maravilhosa e irresistível graça que faz com que perseguidores do Evangelho, como o próprio apóstolo Paulo, um dia também caiam de joelhos perante a majestade do Cordeiro. A segunda declaração que Jesus proferiu foi acerca da eficácia de sua obra, quando Jesus vai dizer: em verdade vos digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 43. Quando Jesus vai dizer isso, Jesus está dizendo e falando que ele tem poder sobre a morte e sobre a vida. Jesus foi crucificado como um malfeitor ao lado de 2 ladrões. Um desses o reconheceu que Jesus era o Messias e de certa forma compreendeu ali na cruz a natureza espiritual do reino de Deus, ao pedir que Jesus se lembrasse dele quando estivesse em seu reino. Ele disse: quando entrares no teu reino, lembra de mim. E Jesus, respondendo ele, disse: em verdade vos digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. A resposta de Jesus é uma declaração clara e objetiva sobre a eficácia de sua obra na cruz, ao prometer ao ladrão que no mesmo dia ele seria recebido na presença de Deus. Aqui vale uma observação quanto ao sentido dessa frase. Sabemos que algumas seitas, como algumas outras seitas, evitam falar implicações, ou seus ensinos muitas vezes fogem dessa base. Mas entenda uma coisa, a questão é que Jesus, ele de certa forma tem poder. A terceira frase é sobre uma declaração sobre a preocupação humana, que está localizado em João capítulo 19, versículo 26 e 27, Evangelho de João, quando Jesus diz: mulher, eis aí o teu filho, e ao discípulo: eis a tua mãe. Entenda isso, meu amado. Jesus estava dizendo, e acima de tudo relatando, de que ele estava encarregado de cuidar da igreja. Ou seja, ele até o limite dele, ele cuidou do povo. Ele entregou cada um aos seus. Ele não fracassou na missão dele. E talvez no dia de hoje você recebeu uma palavra e alguém disse que você fracassou. Entenda, meu amado, Jesus, ele tem uma grande obra na tua vida.
Jesus, ele tem um grande projeto na tua vida. A quarta declaração: Jesus, ele se torna maldito por cada um de nós. E está localizado em Mateus 27:43, quando Jesus diz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Essa dúvida é uma das frases mais Essa, sem dúvida, é uma das frases mais conhecidas de Jesus na cruz. É tão importante para compreendermos a obra redentora de Cristo na cruz, porque Cristo aí está dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27:46 e Marcos 15:34. Essa frase também é referência das Escrituras Sagradas, como está escrito no Salmos 22, porque quando a gente olha, tudo é o cumprimento da palavra. A quinta lição, ou a quinta frase dita por Jesus, é quando Jesus declara a sua humanidade. Ele estava dizendo: eu sou humano também. Por isso que ele disse: eu tenho sede. Eu tenho sede. É tão interessante, né? No Salmo 69, um salmo messiânico, vai dizer o seguinte: deram-me fel por mantimento, e na minha sede deram de beber vinagre. Salmos 69:21. Já no Evangelho de Mateus encontramos o seguinte: deram de beber vinagre misturado com fel, mas dele provando não quis beber. Mateus 27:34. A sexta frase que nós vamos declarar ou trazer ou esmiuçar é sobre a declaração acerca de todos os méritos que são ele. Quando ele diz está consumado, ele estava dizendo: olha, aqui eu começo a escrever uma nova história para o meu povo. A missão aqui começa a sair do papel e de fato ser como ela começa a inaugurar um projeto esse de salvação de cada um de nós. No grego, o termo utilizado está consumado significa tetelestai, ou seja, Cristo estava dizendo: a dívida que vocês tinham com o diabo, sendo escravizados por ele, eu estou pagando, eu estou anulando toda a dívida. E olha que essa dívida foi muito grande. Ele estava dizendo: está consumado, está cumprido, está pago, está feito. Aqui está uma referência de toda a sua vida terrena, onde cumpriu a Escritura. E a última frase que Jesus proferiu é aquela frase mais linda que nós já ouvimos falar, onde Jesus diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. A última frase. Nessa frase, Jesus também faz referência ao cumprimento das Escrituras, citando o Salmo 31, quando que diz: nas tuas mãos encomendo meu espírito, e tu me redimiste, Senhor, Deus de verdade. Salmos 31:5. Entendeu, meu amado? Cada passo de Jesus na cruz não foi em vão. Cada palavra dele não foi em vão. E todos os dias nós precisamos entender a grandeza desse amor. Eu narrei e citei tudo o que Jesus falara na cruz do Calvário. Mas eu também preciso te dizer de que ele ressuscitou. Mateus 28 diz: depois do sábado, ao nascer do primeiro dia da semana, Marta, Maria Madalena e outra Maria, ou melhor, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E houve um grande terremoto, pois o anjo do Senhor desceu do céu, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O anjo estava dizendo: ele já não está mais aqui. O anjo estava dizendo: tudo que ele disse que faria, ele fez. Mas ele não deixou ninguém órfão. Por quê? Porque ele mesmo disse que deixaria o Consolador. Meu amado, minha amada, aprendemos muita coisa hoje sobre Jesus.
Mas a única coisa que eu quero que fique bem fixado em tua mente é de que os projetos de Deus na tua vida não são em vão. Talvez você não se levantou bem hoje, triste, cabisbaixo. Talvez os teus dias não tenham sido tão perfeitos, mas entenda, na terra há luta, há choro, mas daqui a pouco Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Jesus foi crucificado, é bem verdade, e se fez de maldito. Passou por tudo isso, proferiu essas 7 frases, mas ele ressuscitou dentre os mortos, para que pudesse dizer para a morte: eu mando em você. Não tem nada, não tem problema que Deus não resolva. A pedra foi removida, e ele disse, e tem dito todos os dias para cada um de nós: eu estou vivo. E quantas vezes eu quero falar com você, mas você não dá ouvidos ao que eu quero falar com você. Entenda, meu amado, Páscoa não é para lembrar de um Cristo morto, crucificado. Não. É para se lembrar do triunfo da cruz. Porque muitos precisam entender que o nosso Cristo, nem a morte é capaz de pará-lo. Feliz Páscoa. Que Deus abençoe tua vida. Pastor, eu posso comer chocolate? Pode. Pastor, eu posso comer peixe? Pode. Mas acima de tudo, entenda que o maior significado da Páscoa é Cristo triunfando, vencendo a morte e dizendo: está consumado. Eu venci a morte. E o que teu problema é para mim? Teu problema para Deus não é nada. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor. Que Deus abençoe a tua família. Que Cristo, acima de tudo, venha ressurgir e trazer consigo a certeza de que nada está perdido. A paz do Senhor e que Deus nos abençoe hoje e sempre, te pedindo encarecidamente que você se inscreva no nosso canal Bíblia na Mão, Palavra no Fogão, que você nos siga no Instagram, @meditando na palavra. Temos vários vídeos lá espirituais e deleite para a tua alma. E também, se você deseja investir ou quiser ajudar esta obra, fica à vontade. Amém? Pastor, como é que eu faço para ajudar esta obra? Bíblia na Mão. Não é só a obra. É para ajudar o nosso ministério. Ministério Canaã Celestial. Amém? Se deseja nos ajudar, o número do meu Pix, olha, é o número do meu celular. Fica à vontade, que Deus te abençoe e a paz do Senhor.